A Primeira Guerra Mundial mergulhou a humanidade em um pesadelo inimaginável. Trincheiras repletas de lama, doenças devastadoras e mortes brutais eram parte do dia a dia dos soldados. Mas um episódio específico levou a violência desse conflito a um nível completamente diferente. Em Messines, os britânicos realizaram uma operação secreta tão poderosa que, em segundos, 10.000 soldados alemães simplesmente desapareceram da face da terra. Como isso foi possível? O método usado foi tão insano que a explosão literalmente mudou o mapa para sempre. Fique até o final para descobrir o que exatamente os britânicos usaram nessa operação. Acredite, você jamais imaginaria algo assim. Antes de começar, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. A ilusão da glória. O início da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial teve início em 1914, um fervor patriótico tomou conta de diversas nações europeias. Jovens de diferentes países como Alemanha, França, Áustria, Hungria, Reino Unido e Rússia responderam ao chamado de seus governos, dirigindo-se em massa aos centros de recrutamento. Movidos pelo dever para com suas pátrias e pela expectativa de uma guerra rápida e gloriosa, alistaram-se cheios de entusiasmo. A maioria desses soldados com idades entre 18 e 25 anos cresceu ouvindo relatos heróicos de seus antepassados que lutaram em conflitos do século XIX. Histórias de batalhas travadas com espadas, baionetas e cargas de cavalaria alimentavam uma visão romântica do combate. Acreditavam que, em poucas semanas ou meses, derrotariam o inimigo, conquistariam medalhas e retornariam para casa como heróis. No entanto, essa ilusão se desfez rapidamente quando a realidade do campo de batalha se revelou brutal e implacável. Diferente dos conflitos do passado, a Primeira Guerra Mundial trouxe inovações tecnológicas que tornaram os métodos tradicionais de combate obsoletos. As cargas de infantaria e cavalaria, tão comuns em guerras anteriores, foram esmagadas pelo poder das metralhadoras, que podiam disparar centenas de balas por minuto. Além disso, a artilharia moderna, com projéteis altamente destrutivos, transformava o campo de batalha em um verdadeiro inferno, onde milhares de soldados podiam ser mortos em questão de minutos. Nos primeiros meses da guerra, os generais tentaram aplicar estratégias ultrapassadas, insistindo em ofensivas diretas que resultavam em carnificinas sem precedentes. Mas, à medida que os exércitos percebiam que não conseguiam avanços significativos, a guerra entrou em uma nova fase, o impasse das trincheiras. Soldados passaram a cavar extensas redes de trincheiras, onde viviam em condições desumanas, expostos à lama, doenças e bombardeios incessantes. O conflito, que deveria ser rápido, transformou-se em um longo e desgastante pesadelo, marcando o início de uma guerra diferente de tudo que o mundo já havia visto. A estratégia subterrânea na ofensiva de Messines. Com a Primeira Guerra Mundial mergulhada em um impasse sangrento, as táticas tradicionais de combate mostravam-se ineficazes diante da guerra de trincheiras. Os avanços eram mínimos, e cada ataque frontal resultava em massacres sem ganhos territoriais significativos. Diante dessa realidade, tanto os britânicos quanto os alemães e franceses buscaram alternativas para romper as linhas inimigas, recorrendo à Guerra de Minas, uma estratégia engenhosa e devastadora. O método consistia na escavação de túneis sob a terra de ninguém, permitindo que engenheiros militares avançassem furtivamente até as posições adversárias. Essas galerias subterrâneas tinham múltiplos propósitos. Possibilitavam ataque surpresa, permitiam o deslocamento de tropas sem exposição direta ao fogo inimigo e, principalmente, serviam como meio de detonação de cargas explosivas maciças sob as defesas inimigas. Uma explosão bem-sucedida poderia soterrar soldados, destruir trincheiras e interromper redes logísticas cruciais, desestabilizando a linha de frente adversária. Embora a Guerra de Minas tenha sido aplicada de forma limitada no início do conflito,
os britânicos decidiram elevar a tática a um nível sem precedentes. Desde o final de 1915, escavadores especializados começaram a trabalhar em um plano ambicioso para enfraquecer as posições alemãs na Bélgica, mais precisamente na região do saliente de Ypres. O foco principal era a fortificada vila de Messines, que ocupava um cume estratégico dominado pelos alemães. O brigadeiro George Fowke, responsável pela engenharia da Força Expedicionária Britânica, propôs uma abordagem inovadora. Enquanto a maioria dos túneis de minas era escavada a uma profundidade entre 3 e 6 metros, ele sugeriu que os britânicos aprofundassem as galerias para entre 18 e 27 metros. Isso dificultaria a detecção pelos alemães, garantindo o efeito surpresa. Além disso, os túneis precisavam ser extensos o suficiente para alcançar as posições inimigas sem riscos de colapso prematuro. O plano foi aprovado em 6 de janeiro de 1916, dando início a um esforço subterrâneo de engenharia sem precedentes. Durante meses, equipes especializadas cavaram sob Messines, avançando silenciosamente para evitar alarmar os soldados inimigos. O objetivo era posicionar enormes cargas explosivas em locais estratégicos, incluindo pontos críticos sob o rio Douve. Caso a operação fosse bem-sucedida, os britânicos conseguiriam aniquilar parte das defesas alemãs e conquistar o cume de Messines, eliminando a vantagem tática dos alemães, que daquela posição elevada conseguiam monitorar os movimentos aliados ao norte. A captura do cume era vital não apenas para o exército britânico, mas também para aliviar a pressão sobre os franceses, que enfrentavam dificuldades em outras frentes. Caso obtivessem sucesso, os britânicos poderiam avançar além de Messines e facilitar operações futuras, assim como haviam tentado na Batalha do Somme no ano anterior. A técnica clay kicking. Enfim, a guerra trouxe a necessidade de soluções inovadoras para romper o impasse da guerra de trincheiras. E uma das mais engenhosas surgiu a partir de uma técnica de escavação originalmente desenvolvida para fins civis. O plano do brigadeiro George Fowke para a ofensiva subterrânea em Ypres foi fortemente influenciado pelo Major John Norton Griffiths, um engenheiro e empresário britânico que revolucionou a escavação de túneis com o método conhecido como clay kicking. Essa técnica, também chamada de trabalho na cruz, era amplamente utilizada no século XIX para a construção de ferrovias, estradas e sistemas de saneamento em solo argiloso. O clay kicking teve um papel fundamental na expansão do metrô de Londres e na modernização dos esgotos de diversas cidades britânicas durante a era vitoriana. Seu grande diferencial era a eficiência. Em vez de usar picaretas ou ferramentas pesadas para romper a argila compacta, os escavadores utilizavam a força das pernas, reduzindo o esforço físico e aumentando a velocidade do trabalho. Mas o fator mais importante para os militares era outro. O clay kicking era uma técnica silenciosa. Isso significava que escavadores treinados poderiam abrir túneis sob as posições inimigas sem alertar os soldados alemães. Com a Guerra de Minas se tornando uma arma estratégica na frente ocidental, o governo britânico logo percebeu o potencial dessa abordagem. Em 1914, logo após o início do conflito, o secretário de Estado da Guerra, Lord Kitchener, convocou Norton Griffiths para adaptar sua experiência civil às necessidades militares. Ele reuniu os melhores clay kickers da Inglaterra e os enviou à frente ocidental, onde formaram uma unidade especializada dentro dos engenheiros reais do exército britânico. Esses homens ficaram encarregados de escavar os túneis que seriam usados para plantar explosivos sob as trincheiras alemãs. Um dos membros dessa equipe, o cabo Tom Newell, da 1703 Companhia de Escavação, descreveu sua experiência no livro They Called It Passchendaele, da historiadora Lynn MacDonald. Segundo ele, um bom clay kicker precisava ser jovem, forte e ter pernas longas. O trabalho era realizado em uma estrutura de madeira em forma de cruz, onde o escavador ficava deitado de costas, inclinado a 45 graus, com os pés voltados para a frente da escavação. A ferramenta principal era uma pá de ponta afiada com apoio para os pés, permitindo que o escavador cravasse a lâmina na argila e usasse as pernas para impulsionar o corte,
removendo o material sem esforço excessivo. Esse método dobrava ou até triplicava a velocidade da escavação em comparação às ferramentas tradicionais. Enquanto a picareta permitia avançar cerca de 1,8 metro por turno, o clay kicking possibilitava escavar entre 3,6 e 4,2 metros no mesmo período. As equipes de clay kicking eram compostas por 3 especialistas: o kicker, que realizava a escavação, o bagger, encarregado de encher sacos de areia com a argila retirada, e o trimmer, responsável pelo transporte do material por meio de pequenos vagões sobre trilhos até a saída do túnel. O solo removido não era desperdiçado. Os sacos cheios de argila eram reaproveitados para reforçar as trincheiras britânicas. O que você está achando do vídeo? Se você quer que continuemos postando mais conteúdos como esse, comente. Quero mais histórias. Assim você nos incentiva e também ajuda no engajamento do canal para que nós possamos alcançar mais pessoas. Também não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para ser notificado assim que novos conteúdos forem postados e deixe o seu gostei, ok? Seguiu todas as dicas? Então vamos voltar para o vídeo. As Minas de Messines. A preparação para a ofensiva de Messines foi uma das operações de guerra subterrânea mais ambiciosas da Primeira Guerra Mundial. Sob a supervisão dos engenheiros reais britânicos, equipes de escavação compostas por soldados britânicos, canadenses e australianos trabalharam incessantemente para abrir túneis profundos sob as linhas inimigas. A missão era extremamente perigosa. Qualquer ruído excessivo ou erro estratégico poderia alertar os alemães sobre a presença de minas, comprometendo toda a operação. O objetivo principal era cavar através da densa camada de argila azul, um solo compacto que dificultava a detecção pelos sistemas alemães de contraminagem. Ao longo de quase 2 anos de escavação contínua, os britânicos enfrentaram diversos desafios, incluindo infiltrações de água, falta de oxigênio nos túneis e a constante ameaça de serem descobertos pelos alemães, que também realizavam seus próprios trabalhos subterrâneos para tentar neutralizar a ameaça. As unidades alemãs de contraminagem patrulhavam a área, sempre atentas a qualquer sinal de atividade inimiga. Em algumas ocasiões, suas patrulhas subterrâneas se depararam com túneis britânicos, o que levou a confrontos brutais em espaços estreitos, onde combates corpo a corpo e até mesmo explosões improvisadas eram usados como última alternativa para impedir o avanço do inimigo. No entanto, os alemães jamais descobriram as minas mais profundas, onde os britânicos estavam depositando enormes quantidades de explosivos. A remoção do solo escavado era um grande problema. Como as trincheiras não podiam mostrar sinais visíveis de atividade, os engenheiros precisavam transportar a terra e descartá-la de forma discreta. O capitão Greener, da 1785ª Companhia de Escavação, descreveu o processo no livro They Called It Passchendaele, de Lynn MacDonald. Em um turno você movia 30 ou 40 sacos de areia, ou até mais, e não podia se livrar da terra durante o dia. Tinha que retirá-la à noite. Era preciso levá-la para fora e distribuí-la da melhor forma possível, atrás das trincheiras, longe da linha de frente, para que as trincheiras não parecessem diferentes. Esse trabalho meticuloso garantiu que os alemães nunca suspeitassem da real dimensão das escavações britânicas. Quando chegou o momento da ofensiva, 19 minas foram detonadas simultaneamente sob as trincheiras inimigas, provocando uma explosão tão intensa que foi sentida até na Inglaterra. A detonação destruiu as posições alemãs no cume de Messines, abrindo caminho para o avanço aliado e se tornando uma das maiores explosões não nucleares da história. A explosão da Colina 60. Sob as linhas alemãs, no cume de Messines, os britânicos haviam plantado 21 minas, cada uma carregada com explosivos de imensa potência, prontos para destruir a posição estratégica que o exército alemão controlava. O objetivo das minas era claro: destruir as defesas alemãs e criar uma oportunidade para a ofensiva britânica avançar rapidamente. No total, mais de 1 milhão de libras de explosivos foram espalhadas entre as 21 minas. A maior delas,
localizada sob a localidade de Spanbrook Molen, continha uma carga impressionante de 41 toneladas de amoníaco, um explosivo altamente potente. As minas foram cuidadosamente plantadas por unidades de engenheiros britânicos, que passaram meses trabalhando clandestinamente para garantir que as minas fossem enterradas profundamente, sem que os alemães suspeitassem de sua presença. Antes da ofensiva, o major-general britânico Charles Harrington, ciente do impacto devastador que estava prestes a ocorrer, fez uma declaração impactante para os jornalistas, antecipando a magnitude da ação. Senhores, não sei se mudaremos a história amanhã, mas certamente alteraremos a geografia. A detonação das minas foi programada para as 3h10 da manhã do dia 7 de junho de 1917, momentos antes de a ofensiva britânica começar. Para manter o elemento surpresa, apenas uma parte das forças aliadas foi informada sobre o que estava prestes a acontecer. A maioria dos soldados não sabia o que os aguardava, mas todos estavam cientes de que uma grande ofensiva estava em andamento e estavam preparados para avançar assim que a ordem fosse dada. Às 3h10 em ponto, as minas foram detonadas. O chão de Messines tremeu com a força das explosões, uma atrás da outra, em um intervalo calculado para maximizar o impacto. O solo se ergueu, os céus se encheram de destroços e a terra foi literalmente dilacerada. Cada mina não apenas explodiu com uma força incomensurável, mas também criou enormes crateras, lançando tudo o que estava ao redor para o ar: madeira, aço, suprimentos e, é claro, soldados. Para aqueles que estavam diretamente sobre as minas, o fim foi instantâneo e catastrófico. A explosão pulverizou qualquer vestígio de vida, apagando-os de forma violenta e irreversível. Os sobreviventes das explosões, no entanto, enfrentaram um destino igualmente horrível. Muitos foram enterrados vivos sob os escombros, soterrados pela terra e destroços que caíram em uma chuva mortal. A devastação foi tão grande que, em apenas 5 minutos, mais de 10 soldados alemães perderam suas vidas devido às explosões consecutivas. O impacto psicológico sobre os soldados britânicos também foi profundo. O tenente J. Todd, do 11º Batalhão, descreveu o momento em que presenciou a explosão, transmitindo o terror e a incerteza que todos sentiram até que o momento da detonação se concretizasse. Ele relatou, em um testemunho que foi registrado pela historiadora Lynn MacDonald: "Foi um momento aterrorizante. Todos tivemos a sensação de não está indo. E então algo extraordinário aconteceu. O chão onde eu estava deitado começou a subir e descer como um terremoto. Isso durou alguns segundos e, de repente, bem na nossa frente, a mina da Colina 60 explodiu." A explosão que destruiu Messines não foi apenas um ataque físico, mas também um golpe psicológico significativo para os alemães, que estavam totalmente despreparados para a magnitude do ataque. A surpresa foi total, e a ofensiva britânica, que se seguiu imediatamente, foi um sucesso absoluto, permitindo que as forças aliadas ganhassem uma posição estratégica crucial e causassem sérios danos ao exército alemão. A sequência do conflito: poucas horas depois das devastadoras explosões que rasgaram o solo e destruíram as defesas alemãs, os britânicos avançaram sobre o cume de Messines, consolidando o controle sobre a posição estratégica antes do amanhecer. O terreno elevado, que por tanto tempo oferecera aos alemães uma vantagem crucial na observação e ataque, agora estava sob domínio das forças aliadas. A operação demonstrava com brutal eficácia o poder da guerra subterrânea e a importância do planejamento meticuloso para romper a resistência inimiga. Os combates, no entanto, persistiram por 7 dias, com os alemães tentando reagrupar-se e conter o avanço britânico. Mas a iniciativa estava do lado dos aliados, que, bem posicionados e determinados a manter suas conquistas, consolidaram suas novas posições. No dia 14 de junho de 1917, Messines estava completamente sob controle britânico, marcando um sucesso tático significativo na campanha da Frente Ocidental. Além de garantir uma posição vantajosa,
A vitória teve um impacto profundo no moral de ambos os lados. Para os soldados britânicos, representava uma rara e decisiva conquista em meio a meses de impasses e carnificina. Para os alemães, era um duro golpe psicológico, evidenciando que mesmo suas posições mais fortificadas podiam ser destruídas em um único ataque bem planejado. O alívio da vitória, no entanto, durou pouco. Poucas semanas depois, em 31 de julho de 1917, os britânicos iniciaram a ofensiva de Ypres, uma nova investida contra as linhas alemãs. Dessa vez, porém, os alemães estavam preparados para responder com intensidade. O que começou como uma tentativa de avanço aliado transformou-se em um confronto prolongado e sangrento. Diferente de Messines, onde a surpresa e a engenharia militar haviam garantido um ataque fulminante, em Ypres, os soldados enfrentaram um cenário caótico, onde o solo encharcado pela chuva e os bombardeios constantes transformavam a terra em um pântano de lama e sangue. Cada metro conquistado custava centenas, às vezes milhares de vidas. Apesar da impressionante destruição causada pela explosão das minas em Messines, que até então representava a maior detonação provocada pelo homem, a ofensiva logo foi ofuscada por batalhas ainda mais brutais. O horror da Primeira Guerra Mundial só crescia, e eventos como a Batalha do Somme, Passchendaele e Verdun se tornaram símbolos da destruição sem sentido, com mais de 200 mil mortos em cada um desses confrontos. O entusiasmo patriótico que marcou o início do conflito já não existia entre os soldados nas trincheiras. Até mesmo grandes sucessos estratégicos, como a captura de Messines, pareciam pequenos diante da realidade devastadora de uma guerra que continuava a consumir milhares de vidas sem perspectiva de um fim próximo. O que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia essa história? Comente! As atrocidades da Segunda Guerra Mundial não foram cometidas apenas por homens. Entre os responsáveis por crimes brutais, algumas mulheres se destacaram pela crueldade inimaginável, e Dorothea Binz foi uma delas. Como supervisora do campo de Ravensbrück, ela espalhou terror e sofrimento de maneiras que desafiam qualquer limite da humanidade. Se quiser conhecer todos os detalhes dessa história chocante, temos um vídeo completo sobre o tema. Basta clicar no card que está aparecendo na sua tela, mas esteja preparado. O que você vai ver é perturbador.